Olá a todos! Hoje abordaremos um tema de grande importância e impacto social, que seria as mudanças na Lei do Planejamento Familiar, em especial a Lei 14.443, onde vai ser explorada suas nuances e a gente vai compreender os principais pontos sobre ela. Esse trabalho foi feito pelos alunos abaixo citados e orientado pelo professor Dr. Carlos Maestre. O que mudou foi basicamente que antigamente era mais restritivo em relação a quem podia acessar esse procedimento, enquanto hoje em dia esse acesso é mais amplo. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre a importância dessa lei e das suas consequentes mudanças, a gente precisa dar um passo atrás e observar um pouquinho do contexto histórico, onde só em 1960 a gente teve a intensificação dos debates sobre o planejamento familiar. Isso levou à criação do Programa de Assistência ao Planejamento Familiar em 1965 e logo depois a Lei 9263 de 1996, que diz que o planejamento familiar é um direito do cidadão e um dever do Estado. E depois chegamos à Lei 14.443, da qual a gente vai falar sobre hoje. Dentre os principais objetivos da Lei de Planejamento Familiar e suas consequentes mudanças, tem-se garantido o direito da decisão sobre sua própria reprodução, de forma livre, autônoma e informada, facilitando o acesso e garantindo cuidado durante todo esse processo, sem discriminação e sem obstáculos injustificados, dessa forma empoderando a pessoa na sua escolha. E como que era essa lei antes? A gente pode ver no artigo 10 que somente era permitida a esterilização voluntária quando o homem e a mulher com capacidade civil plena e maiores de 25 anos de idade ou com pelo menos 2 filhos vivos tivessem essa vontade e tivessem passado pelo prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, ou quando existia risco da vida ou a saúde da mulher ou do futuro concepto. Esse risco tinha que ser testemunhado em relato escrito e assinado por 2 médicos. Outros parágrafos importantes para se citar a respeito da lei que sofreu mudanças seria o parágrafo 2, que diz que é vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade por cesarianas sucessivas anteriores. E o parágrafo 5, que na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende de consentimento expresso de ambos os cônjuges. Com a mudança na lei, podemos observar no capítulo 1 do artigo 10 que a idade mínima necessária para a realização do procedimento passa de 25 para 21 anos de idade, ou pelo menos 2 filhos vivos, ainda sendo necessário informar sobre os riscos do procedimento e desencorajar a esterilização precoce. Outras mudanças importantes na lei que podem ser observadas no parágrafo 2 e no parágrafo 5 é que agora a esterilização cirúrgica ela pode ser realizada diretamente no período pós-parto e não precisa mais do consentimento expresso de ambos os cônjuges. Só o consentimento da mulher já é suficiente, lembrando que o prazo mínimo de 60 dias de contemplação do processo é obrigatório. Resumindo, então, os 3 principais pontos que sofreram modificações nessa lei são a idade mínima necessária, que passou de 25 para 21 anos, a possibilidade de realizar o procedimento ali logo no pós-parto e o consentimento do cônjuge que não é mais necessário para a realização do procedimento. Como que fica essa lei então? Existe o consentimento informado, onde a mulher tem que receber todas as informações relevantes sobre o procedimento, incluindo riscos, benefícios, complicações e outros métodos disponíveis, garantindo que a decisão seja baseada em uma compreensão clara e informada sobre o processo. Tem que ter o prazo de reflexão de 60 dias, onde ela contempla essa decisão de fazer a laqueadura. A legislação também exige o registro obrigatório da laqueadura, assim como um acompanhamento contínuo pela equipe de saúde responsável. Isso assegura que a mulher receba cuidados adequados e contínuos após o procedimento. Agora que a gente já abordou os elementos fundamentais da lei e a mudança que ocorreu nela, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios e cuidados a respeito desse procedimento. A gente percebe que agora o acesso à laqueadura é mais amplo, porque a idade necessária mínima para fazer o procedimento é menor, não necessita mais do consentimento do cônjuge, pode fazer diretamente após o parto e vai ter um cuidado adequado durante todo esse processo, com uma equipe multidisciplinar, mas ela não deixa de ser um processo potencialmente irreversível e existem algumas alternativas disponíveis para a laqueadura. E quais seriam essas outras alternativas que a gente teria para a laqueadura? Seriam os próprios métodos contraceptivos que a gente já conhece, como as pílulas orais combinadas, as mini-pílulas, os dispositivos intrauterinos, os implantes subdérmicos, o próprio preservativo, os injetáveis tanto trimestral quanto mensal, o anel vaginal, o adesivo transdérmico, o diafragma ou até a vasectomia do próprio parceiro. Lembrando que a decisão sobre qual método utilizar é altamente individual e deve ser baseada nas necessidades e preferências de cada pessoa, junto com seu médico.
Falando um pouquinho mais sobre a vasectomia, ela é uma alternativa contraceptiva voltada para os homens. Ela é um procedimento que envolve a ligação do ducto deferente, que é a estrutura que é responsável pelo transporte dos espermatozoides. Essa opção contraceptiva é altamente eficaz e segura, não alterando o aspecto do sêmen do homem e não tendo impacto nenhum no desempenho sexual dele. É uma opção muito relevante e importante para casais que desejam compartilhar essa responsabilidade da contracepção. Falando um pouquinho também sobre a laqueadura, ela é uma intervenção cirúrgica realizada sob anestesia geral ou regional, onde a gente faz o bloqueio ou a ligadura das trompas de falópio, impedindo as passagens dos óvulos e espermatozoides. Dessa forma, não ocorrendo a fecundação nem a gravidez. Sobre as abordagens cirúrgicas da laqueadura, temos a laparoscópica como principal, por ter menor tempo cirúrgico e menos morbidade, sendo ela uma incisão abdominal fazendo uma cirurgia aberta. Existe também a mini-laparotomia, que é uma incisão semelhante de uma cesárea. Existe a via vaginal, onde a gente realiza por dentro da vagina e assim não deixa cicatrizes abdominais. Existe a pós-cesárea, que você já aproveita a incisão da cesárea para poder também fazer a laqueadura. E a periumbilical, que você faz logo após o parto vaginal, quando o útero está perto da cicatriz umbilical. Aqui nós podemos ver algumas das complicações que podem vir a ocorrer com a cirurgia da laqueadura. Lembrando que qualquer procedimento cirúrgico tem seus riscos e suas complicações. Aqui listamos algumas delas intraoperatórias, que podem ocorrer durante o período cirúrgico mesmo, e as pós-operatórias, que acontecem depois da cirurgia. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre esse índice de Pearl, que ele oferece uma perspectiva valiosa sobre a efetividade do procedimento como método contraceptivo. Ele avalia a taxa de gravidez por 100 mulheres durante um ano de uso contínuo do método contraceptivo. Para a laqueadura, o índice de Pearl é bastante baixo. Isso significa que cada 100 mulheres que realizam a laqueadura em um ano, apenas 0,1 a 0,3 mulheres podem engravidar. Por fim, agradecemos a atenção e esperamos que esse vídeo tenha sido esclarecedor e que você tenha compreendido melhor os aspectos importantes dessa nova regulamentação. E se tiver mais dúvidas, deixe nos comentários. Até uma próxima.